Olá, você está no canal Doutora Renata Machado. Essa é a primeira de uma série de 3 aulas sobre puberdade precoce. Dessa vez a linguagem não vai ser tão simples assim, já que o objetivo é embasar os meus alunos do 4º ano de medicina da UFG para as discussões que nós vamos ter em sala de aula. Mas está na internet, está livre, quem quiser assistir, fique à vontade. Mas se você é leigo e tem interesse nesse tema de puberdade precoce e quer assistir alguns vídeos, algumas aulas específicas para leigos, é só dar uma olhadinha aí na minha playlist, que tem bastante coisa. Para os alunos, na verdade, já existe uma aula, não exatamente essa, senão não estaria gravando de novo, né? De 2019 a 2020, mas de lá para cá nós tivemos alguns avanços, principalmente no tratamento da puberdade precoce. Então, eu resolvi dar uma atualizada com essa aula de hoje. Vamos lá, então. Pera, tem que fazer o share screen, né? Senão não vai. Agora vai. Ah, sim, agora foi. Bom, então, nós vamos falar sobre puberdade precoce, diagnóstico e tratamento, só que antes disso, nós vamos passar por algumas coisas um pouco mais básicas, o que é puberdade, a fisiologia puberal normal, quando que é precoce, só depois a gente entra na clínica mesmo. Nessa aula de hoje, eu dividi em 3 para não ficar muito pesado, nós vamos falar sobre conceitos básicos. E para início de conversa, gente, puberdade e adolescência são coisas diferentes. Estou com dificuldade de passar isso aqui. Bom, são tão relacionados, são conceitos interrelacionados ali. Muitas vezes a puberdade acontece durante a adolescência, mas ela pode se iniciar em crianças escolares, e uma boa parte da adolescência tem algumas adolescentes que não estão em puberdade. Então, vamos deixar isso bem claro. A adolescência é um conceito de faixa etária. Existe um pouco de controvérsia, tem algumas briguinhas. Se você quiser ver assim, detalhes sobre tudo isso, as divisões, vai lá na minha aula sobre semiologia pediátrica. Na primeira, eu falo sobre as faixas etárias. Mas, de uma forma geral, considera-se a adolescência o período dos teens, então, de 10 até completar 20 anos de idade. E, geralmente, a puberdade está inserida nesse período. E o que é puberdade? Parece que tem um botão, tá tudo ok na infância, aperta o botão e vira uma confusão. É mais ou menos isso mesmo. Então, puberdade é quando a gente tem os sinais clínicos de que as gônadas acordaram. Então, estamos tendo produção ali de hormônios sexuais num nível maior que da criança. E a gente fala, entrou em puberdade quando no menino a gente tem aumento do volume testicular em maior que 4 ml, ou no maior diâmetro seriam 2,5 centímetros, e na menina quando tem a telarca, ou o broto mamário, então aquele surgimento daquela pedrinha dolorida. Existem classificações dos estágios da puberdade, isso desde os anos 70, são os estágios de Tanner. Não existe zero, viu, gente? Se vocês virem zero por aí, ou é peguinha de prova ou tem alguma coisa errada. Então, mama, a gente tem de M1 a 5, 1 é infantil. Em algumas situações, você vai ver uma criança impúbere, mas com volume mamário. Você tem que palpar para saber o que é aquilo ali. Pode ser uma puberdade precoce, então mama mesmo, ou pode ser só gordura. Quando esse volume é por gordura, não é puberdade, gente, é só uma lipomastia. Por isso que é tão importante o exame físico presencial. M2, que sinaliza a puberdade na menina, a gente palpa a glândula mamária circunscrita à areola. Então, é muito diferente a consistência. Ela é bem durinha nesse começo ali, dolorida a palpação. E M2, enquanto estiver restrita à areola. Passou dos limites da areola, a gente vai para o M3. O M4, geralmente, quando ocorre a menarca, vai estar em M4, é mais fácil a gente ver de lado. Então, o M3 está aqui, o M4, ele tem uma projeção a mais da areola. E no M5, tem um crescimento maior, essa segunda projeção aqui, ela se perde, e a gente está aqui uma mama adulta. Nos meninos, a gente tem acesso direto à gônada, então, G de gônada, a gente vai palpar diretamente essa gônada. Nas meninas, eu não tenho um acesso direto ao ovário, então eu vejo um sinal secundário de que ó, o ovário acordou, aumentou, está produzindo estrógeno e vai se manifestar como mama. Aqui tá fácil, vamos palpar essa gônada. Olha só o G1 com o G2, como é parecido, gente.
Só de olhar, às vezes a gente não sabe se é G1 ou G2, então eu tenho que palpar. Além de ver esse tamanho, esse volume maior que 4 ml, existe também uma diferença de textura. Então, na puberdade, ele fica mais amolecido, a textura é diferente. Pode ter um comecinho de crescimento peniano, mas nem sempre. No G3 já tem um crescimento peniano evidente, mas principalmente em comprimento, né? Escroto também, etc. O 4 já tem um aumento do pênis, principalmente também em diâmetro. E o 5 é o desenvolvimento completo da genitália. Aqui a gente está vendo também os pelos e, por didática, colocaram os pelos de P1 a P5 juntinho com o G. Mas às vezes eu tenho um adolescente que está no G2 e está no P3, ou vice-versa. Então, nem sempre está assim certinho. E se você tiver um adolescente no G1 e na menina também, M1, não tem puberdade. Mas se tiver pelos já pubianos, vamos falar mais um pouquinho à frente como é que a gente vê esses pelos aí, não é puberdade. Puberdade eu tenho que ter a gônada acordada. Então, testículo cresceu, o ovário produziu estrógeno e fez a mama aparecer. Se eu tenho isoladamente apenas pelos pubianos, eu tenho uma adrenarca, que é um conceito um pouquinho diferente e que às vezes dá uma confundida. Para a gente saber se o tamanho desse testículo, né? Tem umas réguas que se você coloca do lado ali, vê o tamanho que está o testículo desse menino e comparar, então é tantos ml. Melhor do que essa régua, tem o orquidômetro de Prader, que ele é tridimensional, a gente coloca do lado do testículo do menino e fala, ah, tá, tem X volume, tá adequado ou não para essa idade óssea, para essa idade cronológica. E os pelos pubianos? Na menina, da onde vem esse hormônio sexual masculino? Vem da adrenal. E do menino? Se ele tem um testículo já aumentado, a produção de testosterona vai muito maior que a adrenal. Então, ele está em puberdade e essa pilificação pode ser atribuída ao testículo. Se ele tem testículo infantil e tem pelo, não foi o testículo, não é puberdade, é a adrenal que está trazendo esse pelo aí. Então, é o pelo infantil. Às vezes não tem nada, ou pode haver uma penugem. Se na região pubiana existe uma penugem, mas assim, parecendo pelo de braço, né, velho, aquele pelo assim, fininho, não é pelo sexual. Então a gente não considera como um pelo secundário a hormônios. O P2 aí marca que já tem realmente testosterona na jogada. Esse pelo, ele é mais escuro do que o pelo do braço da criança. Não necessariamente encaracolado, até tem adultos que não encaracolam mesmo, mas ele é mais grosso, né, e mais pigmentado do que os pelos do corpo dessa criança. Começa onde? Na base do pênis no menino e ao longo dos grandes lábios na menina. Às vezes a gente nem só de olhar não dá para ver, preciso abrir um pouquinho esses grandes lábios, porque pode começar bem discretamente, só na parte mais interna. O P3 agora já aumenta essa purificação. Nas meninas chega até a sínfise púbica, nos meninos dá uma descida. E o P4 já faz um formato de triângulo, P5 já é a purificação de adulto. Então, aqui, P1 não tem nada, ou é só uma purificação de velo, parecendo esse pelinho que cobre o resto do corpo. O P2 na base do pênis aumenta, P4 faz o triângulo, P5 adulto. Aqui nós temos o P2 só nos grandes lábios, aqui sobe para a região da sínfise púbica, deveria ter um pouquinho mais de colorido aqui assim, não tá tão bom esse P4, mas seria o triangular, e o P5 já adulto. E por que a puberdade acontece? Né? É tão diferente criança de impúbere, de uma que fica púbere. A gente não tem ovário, testículo a vida inteira? Tem, mas eles funcionam tão diferente antes e depois da puberdade, né? Vamos lembrar então um pouquinho da fisiologia endócrina. E o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas é um eixo tradicional, aquele clássico, né? Que acontece, por exemplo, com os hormônios tiroidianos, entre outros aí. Então, a gente tem o hipotálamo produzindo o hormônio trófico, que vai estimular a hipófise a produzir o hormônio estimulador, que vai na glândula-alvo falar, bora produzir esse hormônio. Glândula-alvo produz o hormônio X e Y, que faz um feedback negativo na hipófise hipotálamo e fica nesse equilíbrio.
A diferença aqui na parte das gônadas é que esse equilíbrio na infância é com muito pouco estrógeno e testosterona. E na adolescência a coisa muda radicalmente, né? Então a gente tem o GNRH, o hormônio estimulador das gonadotrofinas, produzido pelo hipotálamo, que então vai estimular a produção de LH e FSH, as gonadotrofinas, que vão então estimular a produção de testosterona e estrógenos, entre outras coisas, também no funcionamento das gônadas. A diferença é que, por exemplo, a gente tem hormônio tiroidiano a vida inteira, e é mais ou menos estável, tem é um pouco diferente o que é considerado normal em cada faixa etária, mas nem tão diferente quanto os hormônios sexuais. A questão é, quando você, fora o período aqui da mini puberdade, durante a infância, muito pouco, olha aqui, hormônio sexual, muito pouco consegue fazer o feedback lá no central e deixar essa criança sem manifestação clínica de hormônios sexuais. De repente, então, assim, a região central, o hipotálamo, hipófise, é muito sensível a esse feedback. Qualquer moléculazinha de hormônio sexual faz o feedback negativo, ela nunca sobe muito. Chega na adolescência que existe um shift total. Então, cai muito essa sensibilidade, permitindo que tenha muita produção de testosterona, estrógeno, para então fazer esse feedback ali. Então, os níveis de hormônios sexuais sobem muito e a sensibilidade, que era muito alta, cai. Por isso que vem a clínica, então, agora, e muda completamente nessa fase. Por que que isso acontece? Tem vários motivos e tem uma aula sobre coisas que interferem no timing da puberdade, mas eu não vou falar aqui, que essa vocês vão assistir lá também, na playlist de puberdade. Tá, então a gente já viu o que que acontece, né? Quando que é precoce? Tem que levar em consideração dois critérios: o início em si e a progressão dos estágios de Stanner. Essa resposta depende muito de quando que essa pergunta é feita. A gente tem vários trabalhos mostrando que a idade de início puberal, meninas e meninos, ela vem caindo em diversos países ao longo do tempo. Esse trabalho é bem interessante, que ele faz uma regressão linear aqui e percebe-se que tem uma queda de 3 meses na idade de M2 a cada 10 anos. E aqui a gente tem alguns trabalhos que também incluíram a África, Oceania, né? Esse daqui mostra que não só no início da puberdade, mas também a tendência secular da idade da menarca caiu muito ao longo dos últimos 100, 150 anos. E a gente tem, aqui eu coloquei, tem esse trabalho, eu acrescentei essas estrelinhas, que são trabalhos brasileiros, mostrando que nós estamos bem dentro dessa tendência mundial de queda de idade média da menarca. Então, em 1800, era próximo a 18 anos. Agora, a gente tem menarca próximo de 11, de média, próximo de 11 anos de idade. Então, o que a gente considera como puberdade normal? O início entre 8 e 13 anos na menina, então, ó, a adolescência começa com 10, mas de 8 a 10 é normal começar, então, ter um broto mamário, M2, contanto que isso vai devagar. E nos meninos, de 9 a 14 anos, se espera que tenha o aumento testicular. Então, um adolescente de 12 anos, ele pode estar impúbere, e é normal, já pode estar menstruando aqui e é normal também. Existe uma grande variabilidade para ser considerada normal a puberdade. Então, o início tem essas datas mínimas aqui. A gente considera também que a progressão não pode ser exagerada. Então, geralmente, se espera de 6 a 10 meses para ter uma progressão dos estágios de Tanner. E, então, se a cada, entre 6 e 10 meses que vai passando de um para o outro, e a menina tem a menarca em torno do estágio 4, a gente considera que tem que ter pelo menos 2 anos de diferença da telarca para a menarca. Então, às vezes, a puberdade não começou tão cedo assim, não começou muito próximo dessas idades limítrofes, e às vezes tem uma dificuldade de exame físico, de percepção dos pais. Não só isso é importante, o dia que está relatado que começou, ou que foi percebido, mas como está essa progressão dos estágios de Tanner, isso também é muito importante. Bom, então nessa primeira aula nós respondemos os 3 primeiros, né, aqui, o que é puberdade, a fisiologia da puberdade e quando é precoce.
Para as próximas, vamos falar esses nossos outros itens aqui. E eu fico aguardando vocês, então, no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá. Ah, deixa eu sair daqui. Ai, 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 como é que eu saio? Ops, não, não é isso que eu quero, não. Gente, tô meio confusa, mas eu quero parar de fazer o share screen. Ah, tá, stop share. Ah, pronto, voltei, só para dar um tchau para vocês. Daqui a pouco vou gravar a próxima aula. Até lá.